Nesse vídeo eu vou te falar como fazer o impossível acontecer. Aí talvez você fale assim, pô Fernando, que isso cara, se é impossível, não tem como acontecer. Tem sim, existe um jeito de fazer o impossível acontecer. Talvez existem outros, mas eu vou te falar um jeito, tá? Assim como eu, você deve viver a sua vida e acontece uma série de coisas que às vezes você fica assim, poxa vida, isso eu não consigo fazer. Poxa vida, isso aqui tá dando errado para mim. Poxa vida, como que eu vou resolver essa questão? Aparecem na nossa vida várias coisas que a gente tenta resolver, sabe? Só que está muito além da nossa capacidade. Nós não temos condições de resolver algumas coisas, né? E o que é impossível, né? Falando de forma bem básica e bem resumida aqui para você, impossível é aquilo que não é fácil de fazer, é aquilo que está fora do seu alcance, onde a sua mão não alcança naquele momento. Então, como que você vai fazer uma coisa que você julga que é impossível? É impossível, você não tem como fazer, não existe condição de fazer, é impossível para você, sabe? Então, isso às vezes acontece na nossa vida, isso às vezes chega até nós, coisas que nós não conseguimos ou não conseguiremos fazer, isso é impossível, sabe? Mas existe uma forma de fazer o impossível acontecer, eu vou falar agora para você, não vou ficar te enrolando não, né? E eu vou te mostrar na Bíblia pessoas que estiveram diante do impossível e fizeram acontecer o impossível, sabe? Vamos lá. Como eu disse, pode existir várias formas do impossível acontecer. Essa é apenas uma forma, tá? Como assim? Como assim? Aqui a filmagem está meio escura porque eu estou passando num caminho que não tem tanta iluminação. Vamos para aquele lado de lá, que aí a gente pega a iluminação a nosso favor. Beleza, como assim? Vamos lá. O que eu quero te falar hoje, a forma de você fazer o impossível acontecer é quando você faz até onde você consegue. Faz até onde está na sua capacidade. Quando você faz isso, automaticamente você está se classificando para que o impossível aconteça na sua vida, sabe? Como assim, Fernando? Como assim? Eu não entendi. Peraí, você vai entender agora. Se é impossível, é porque a sua mão não alcança, é porque você não tem condições de fazer. É porque por mais que você tente, não vai dar certo. Você não tem condições de fazer com que aquilo aconteça, certo? Isso é impossível. Só que o impossível, ele só vai acontecer quando você fizer tudo o que é possível, tudo que é da sua parte, né? Tem até um louvor da Aline Barros que diz assim: quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. A única forma do impossível acontecer na sua vida é quando Deus faz isso. Por isso que Deus é conhecido como Deus do impossível. A única forma de acontecer o impossível é quando Deus faz esse impossível para você. É quando Deus faz. Só que, como eu vou fazer Deus fazer o impossível? Se não compete a mim, se o impossível é só Deus que pode fazer. Tem até uma frase de um outro louvor que diz assim: é impossível, mas Deus pode. Então, se é impossível, se Deus pode, como que eu posso fazer? Como que eu posso fazer para que Deus faça o impossível? Como? Quando eu faço tudo que é possível. Quando eu faço a minha parte. Porque às vezes nós estamos esperando Deus fazer o impossível, só que a gente não quer fazer o que é possível, sabe? Por exemplo, para alguém pode ser impossível conseguir um emprego. De fato é impossível. Se você não se colocar no mercado, se você não mandar um currículo, isso é impossível. Você está lá num quarto isolado, trancado. Como que alguém vai te ligar? Como que alguém vai saber que você precisa do emprego? Agora, isso é impossível. É só Deus para fazer isso. Aí como que você pode fazer esse impossível acontecer? Você faz o que é possível. E o que é possível? Você sentar no computador
digitar o seu currículo e enviar para agências de emprego ou entregar em algumas empresas. Você fez o que é possível. Fazendo o que é possível, o impossível começa a acontecer. E o que é o impossível? Você não tem controle se as empresas podem te ligar ou não. Você não tem controle se as empresas podem te contratar ou não. E aí o que você faz? Você fez o que é possível, você mandou os currículos. E aí sim, quando você fez o que você tinha que fazer, você pronto, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Tudo que era possível, eu fiz. Agora, o impossível, eu não consigo fazer. Aí sim, você chega para Deus e fala assim: Deus, a situação é a seguinte, tudo que é possível, eu já fiz. Agora, o impossível é contigo. Agora você faz o impossível. Agora, Deus, o Senhor faz as empresas me ligar. Aí sim, Deus entra na jogada. Por quê? Não é que é um jogo de troca. Ai, Fernando, então quer dizer que Deus, ele faz barganha? Não. Deus, ele reage de acordo com o que você faz. Toda ação tem uma reação. Deus vai reagir de acordo com a sua ação. Você fez, Deus vem em sua direção. Todo passo que você dá em direção a Deus, Deus vai dar outro passo em direção a você, sabe? Não é que Deus é um Deus de barganha, não. É que na Bíblia está mostrando diversas vezes, né? Deus não é a favor de gente vagabunda, de gente à toa, de gente que não faz nada, pilantra, sabe, sem vergonha, que não faz nada e fica: Deus não me ajuda, mas não ajuda mesmo, sabe? Deus não é a favor de gente vagabundo, não, sabe? Então, não é que Deus é um Deus de barganha, de troca, não, é que Ele quer que você faça primeiro e aí Ele faz a parte dele. Você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. É assim que as coisas funcionam, sabe? Agora eu vou te dar alguns exemplos bíblicos onde isso aconteceu. Eu vou falar primeiro o exemplo do nosso pai na fé, que é Abraão. Ele recebeu uma promessa de que Deus ia dar um filho para ele. Deus falou assim: eu vou te dar um filho. Você vai ser chamado pai de multidões, sabe? Como que pode um homem ser chamado pai de multidões se a mulher dele era estéril? A mulher dele era estéril, não tinha como ter filhos. Só que o que era difícil ficou impossível. Por quê? A mulher dele, além de ser estéril, ela ainda era velha, sabe? Ela era velha. Como que era possível, beirando 100 anos, uma mulher estéril, velha, não tinha mais condição de ter um filho? Era impossível. Então, a que foi exigido de Abraão? Crer. Foi exigido dele que ele acreditasse. Embora tenha uma parte que nós não vamos aprofundar aqui, que Abraão permitiu que Sara tentasse ajudar Deus. Vamos ajudar Deus aqui, vamos colocar H na história. Criou um problema lá na época de Abraão que dura até hoje. Essa briga lá no Oriente Médio tá aí por causa de Sara, sabe? Porque Abraão deixou Sara. Foram tentar ajudar Deus, criou um problema que está durando até hoje, vai durar eternamente, até o fim do mundo, sabe? Então eles tentaram ajudar Deus, mas não funcionou, porque a gente não pode ajudar Deus. A gente precisa fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele. Não adianta a gente querer dar uma ajudazinha para Deus. Deixa eu dar uma ajudinha para Deus, isso aí vai dar ruim, sabe? Então, o que acontece? Tentaram ajudar Deus, não funcionou, né? E aí foi exigido de Abraão que ele cresça, e Abraão creu. Então, já que Abraão fez a parte dele, o milagre aconteceu. Sara teve um filho, sendo Abraão velho, sendo Sara velha, beirando 100 anos, e ali nasce Isaac. Olha só, sabe? É um exemplo, uma demonstração de que Abraão deu um passo e Deus deu o passo dele. Outra parte que eu gosto muito, tinha um profeta que ele chegou num vale de ossos secos e tinha um monte de ossos secos, um exército morto lá, todo mundo morto, só osso. Aí Deus chegou pro profeta e falou assim: e aí, esses ossos podem reviver? Ele falou: eu não sei, tu sabes. E aí Deus falou: profeta, então profetiza.
E aí quando aquele profeta declara, ou seja, quando ele faz a parte dele, aquele exército ressurge, sabe? Então, mais um exemplo. Aliás, eu vou fazer um vídeo mais pra frente no canal falando sobre isso, que a gente precisa falar a palavra de Deus, a gente precisa profetizar a palavra de Deus. Então, o profeta fez a parte dele, e Deus também fez a parte dele. Agora, um exemplo que está lá no Novo Testamento, que é lindo e é até tema de uma música do 4x1, 5 pães e 2 peixinhos. Era impossível alimentar uma multidão que estava no meio do deserto, sabe? Aí já está a primeira dificuldade, está no meio do deserto, não tem nada, não tem onde comprar comida. E mesmo que tivesse fornecedores, aonde é que ia achar comida para aquele tanto de gente? Naquela época só contava os homens, tinham 5.000 homens, mas uma conta por baixo, uma conta de padeiro, vai nos mostrar que tinha mais ou menos 15.000 pessoas. Se cada homem tivesse acompanhado a sua esposa e cada homem e sua esposa tivesse um filho, já iria para 15.000 pessoas. E naquela época você sabe que filhos eles tinham de monte, de carriola, né? Mas vamos até eliminar, vamos dizer que não tinha crianças e vamos dizer que não tinha mulheres. Vamos dizer que só tinha os homens que foram contados. 5.000 homens. Aonde você vai arranjar comida para 5.000 pessoas? Se você chegar numa rede de fast food aí e falar, eu quero 5.000 lanches para agora, eu acho que não vai ter, não. Eu acho que não vai ter. Então era impossível que estava no meio do deserto e era impossível também porque se achasse um estabelecimento não ia ter comida para todo mundo. E aí aparece um garotinho e ele, escutando isso, ele apresentou. Ele falou, eu não tenho muito, mas o que eu tenho tá aqui. Deu na mão dos apóstolos. E eles chegaram e falaram assim, ó, esse garotinho aqui deu 5 pães e 2 peixes. Cara, 5 pães com 2 peixes. Eu com fome... 5 pães e 2 peixes, um Macfish, cara, não ia... Só eu acabaria com isso, cara. Só eu. Eu tenho alguns amigos que comem mais do que eu. Nossa, 5 pães e 2 peixes não daria pra ninguém, daria pra nada, mal pra mim. Mas o que ele fez? Ele fez a parte dele, ele entregou o que ele tinha. E aí Cristo fez a multiplicação, Cristo fez o milagre. Então, o que eu estou desenhando para você desde o início do vídeo, a única forma de fazer com que Deus realize o impossível é nós fazendo tudo que é possível. A gente faz tudo que é possível a nós fazer, e aí Deus faz o que é impossível, ou seja, Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Eu faço o que eu posso e Deus faz o que eu não posso fazer. Aí vai chegar alguém e falar assim, Fernando, isso aí vale para tudo? Para tudo! Para qualquer impossível. Mas aí nós temos a exceção. Tem a regra, eu falei de regra até agora, vamos falar da exceção. A exceção é, Fernando, então é tudo? Então tudo que eu quiser Deus vai fazer? Não, existem as exceções, tá? Se eu chegar para Deus agora e falar assim, Deus, eu quero uma Ferrari. Eu quero ter uma Ferrari. Eu já dei esse exemplo no canal, num vídeo bem mais antigo. Eu quero ter uma Ferrari. Aí Deus vai falar, não, claro que não. Por quê? Mesmo que eu faça o que é possível para ter uma Ferrari, Deus não vai fazer o impossível e me dar essa Ferrari. Na cidade que eu moro, uma cidade chamada Hortolândia, no interior de São Paulo. Inclusive eu estou aqui na praça, no Parque Socioambiental Chico Mendes agora, né? Eu pedi um lanche ali, enquanto fica pronto eu vim gravar esse vídeo, essa reflexão, esse devocional para você. Hoje é uma noite de domingo, inclusive, né? Então, veja só. Se eu falar assim, Deus, eu fiz tudo que é possível, eu anotei, né, a minha tábua da visão, que a Bíblia diz muito sobre isso, eu anotei a minha tábua da visão, eu detalhei aquilo que eu quero, eu coloquei tudo que eu quero sobre a minha Ferrari, eu quero que ela seja vermelha, eu quero que ela seja assim, assado, eu detalhei, eu levo isso para Deus em oração. Então, Deus, tudo que é possível para mim fazer, eu fiz, agora é com o Senhor. Ele vai falar, não, claro que não. É sem chance disso acontecer. É sem chance de isso acontecer na minha vida. Porque assim, aqui é Hortolândia, numa cidade do interior de São Paulo. A cidade não está adaptada para ter uma Ferrari aqui na cidade. Não tem como, não tem condições. A cidade não está preparada para isso,
sabe? Então, mesmo que essa é uma das barreiras, a cidade não está adaptada para isso. Eu já vi outros veículos de luxo ou esportivo na cidade, mas Ferrari aqui eu não vi, eu vi nas rodovias que cortam. Aqui tem várias rodovias, já vi nas rodovias. Dentro da cidade eu não vi ainda. Tá? A cidade não é preparada, tem quebra-molas altos, tem desníveis, né? Canaletas pluviais nas ruas que para passar de bicicleta, de carro, de moto já é um parto. Imagine com a Ferrari, sem chance, sabe? Beleza. Outra coisa, Deus me dá essa Ferrari, como que eu vou manter uma Ferrari? Num vídeo mais antigo eu até mostrei, para você manter uma Ferrari por mês, se não me falha a memória, é mais ou menos, se eu não me engano, vou chutar, eu não lembro, mas tipo assim, é 10 mil por mês para manter uma Ferrari. Cara, como que eu vou manter uma Ferrari, pagar 10 mil por mês para manter uma Ferrari? Em 2 meses eu tenho dinheiro para comprar um carro de 20 mil reais, o carro que eu tenho hoje, que está avaliado como 20 mil reais, sabe? Então, não adianta eu pedir coisas que, primeiro, não tem condições nenhuma de eu manter esse carro. Ou então você fala assim, não, Deus, eu quero ser dono de um helicóptero. Aí, outro absurdo. É absurdo demais. Como é que eu vou manter um helicóptero? Primeiro que eu não vou poder ter no quintal de casa. Tem que deixar ele no aeroporto. Se deixar ele no aeroporto, eu vou ter que pagar um aluguel para deixar esse carro lá. Como é que eu vou pagar o aluguel para ter uma aeronave no aeroporto? Então você percebe? Primeiro, eu não posso pedir coisa absurda. Eu não posso pedir coisa que eu não tenho condições de manter. Essa é a primeira coisa. Agora, segundo, essa é a mais forte. Eu não posso inventar de pedir coisa que está fora do meu propósito, horas. Está fora do meu propósito. Tem coisas que estão fora do meu propósito. Pra que eu vou ter uma Ferrari? Pra que eu vou ter um helicóptero, uma aeronave? Pra quê, cara? Sabe? Então, essas são as exceções. Deus faz o impossível? Sim, faz o impossível. Mas tem que ter nexo, sabe? Tem que ter o porquê disso e tem que estar dentro do meu propósito. Com isso, a gente entra numa outra questão muito particular e que eu já sofri muito com isso. Por exemplo, pessoas que padecem de enfermidades. Por mais que a gente ore, Deus não cura aquela pessoa. Pessoas com câncer, por exemplo, eu acompanhei o canal do Clênio, do Catec, sabe? Eu fiquei até mesmo indignado, falando, Deus, nós estamos orando, tem gente orando em Portugal, na Europa, no Brasil, em tudo quanto é lugar, e o Senhor não cura esse homem. Por quê? Sabe? Então tem coisas que Deus não está no plano de Deus fazer. Tem coisas que, apesar dele ter levado sobre ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas enfermidades, não vai ser da vontade de Deus, o ciclo vai se fechar. Inclusive, uma outra pessoa que minha esposa acompanha muito mais na internet, ele faz live todo dia. O apóstolo diz assim, alguém chegou e falou, apóstolo, ore pelo Clênio, ele está padecendo de câncer e está complicado, é um servo do Senhor e precisa de cura, né? E aí o apóstolo falou assim, irmã, o ciclo dele, ele recebeu, ele falou, eu recebi a orientação de Deus que o ciclo dele vai se fechar, é um ciclo que já está terminando e não vai demorar. Né? Não adianta a gente orar pedindo a cura, porque não é essa a vontade de Deus. O ciclo dele vai se fechar, vai terminar e não vai demorar muito. E realmente não demorou muito, passou questão de 4 ou 5 dias, fomos surpreendidos com a morte do Clênio, sabe? E por mais que a gente orasse, Deus falou, não, eu não vou curar, esse milagre eu não vou fazer. Então, primeiro, os milagres tem que ter nexo, né? Tem que ter uma coerência. Segundo, tem que estar de acordo com o propósito de Deus. E terceiro, tem que saber se Deus quer. Às vezes Deus não quer. Aí, Fernando, mas como assim Deus não quer? Deus é o dono de tudo e Ele decide algumas coisas e às vezes Ele decide que não. E a gente não vai conseguir mudar aquilo que Deus já determinou que não, sabe? Então, é uma questão um pouco complicada da gente pensar, sabe? Mas nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. No que depender de mim, no que depender
da minha ação, no que depender do meu possível, eu estarei fazendo. A Deus eu vou deixar o impossível. Fernando, essa coisa aqui é impossível. Sim, é impossível. Mas o que é possível para a gente fazer? É possível fazer A, B, C, D, E e F. E o G? Não, o G é só Cristo que dá pra fazer, é só Deus. Tudo bem, então vamos fazer A, B, C, D, E e F e vamos deixar o G para Deus fazer. Sabe, isso, é só aí que a gente vai reconhecer, que a gente vai saber se é da vontade de Deus fazer aquilo ou não. Porque se a gente não faz a nossa parte, olha como que é grave quando a gente não faz a nossa parte. Se a gente não faz a nossa parte, a gente inclusive não queremos saber se Deus quer fazer o milagre ou não. Então a primeira forma da gente saber se Deus quer ou não fazer o milagre é a gente fazer o que é possível. Nós fazemos o que é possível, aí fica só o impossível para Deus. Aí com o impossível na mão de Deus, a gente vai descobrir, a gente vai saber se Deus quer fazer o impossível na nossa vida ou não. Então, isso eu queria compartilhar com você, sabe? Eu queria trazer isso para você hoje. A única forma de fazer o impossível acontecer na nossa vida é fazendo o que é possível e deixando Deus fazer o impossível. Eu citei algumas passagens bíblicas, citei algumas questões da palavra, mas eu quero deixar esse verso aqui, ó. Editor, coloca aqui para mim, né? Esse verso aqui diz assim: porque é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus, é necessário que essa pessoa acredite que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, que Deus recompensa aquelas pessoas que buscam a Ele. Então de nada adianta, sabe? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproximar de Deus acredite que Ele existe e que vai recompensar aqueles que buscam a Ele. O meu convite hoje é que você venha buscar a Deus. Esse vídeo aqui que você... Fernando, às vezes fica meio escuro, não estou te vendo. Você não precisa me ver, você precisa me ouvir. Porque eu estou falando para você a palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus para sua vida nessa noite. É isso que eu queria trazer e que eu trouxe para você aqui, sabe? É isso que eu queria trazer nesse devocional de hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você se aproxima de Deus e acredita que Ele existe, Ele vai te responder. Mas só vai acontecer o impossível quando você fizer tudo que é possível. Na minha vida mesmo, eu tenho algumas coisas que eu estou pedindo para Deus, mas que é impossível para mim fazer. Então, eu já estou movendo a fazer o que é possível. Eu estou correndo atrás para fazer o que é possível, para deixar para Deus, delegar para Deus. Deus, o que era possível fazer, eu fiz. Agora o impossível é contigo, viu? Tá na tua mão. E aí eu entro na expectativa espiritual, na expectativa de que Deus irá fazer. Até porque o salmista diz aqui, nesse verso aqui, ó, sobre expectativa, ele diz assim: com certeza eu iria perecer, com certeza eu iria morrer se eu não acreditasse, ou seja, se eu não tivesse expectativa que Deus fosse fazer alguma coisa, que Ele vai fazer. Bem, esse é o nosso devocional de hoje. Eu espero que esse devocional tenha agregado valor para a sua vida, tenha edificado a sua fé em Deus. Eu espero de verdade que tenha edificado a sua vida e edificado a sua fé. Até o nosso próximo devocional. Tchau!